Os cemitérios, esses guardiões silenciosos do passado, há muito tempo fascinam e aterrorizam a humanidade. São locais de descanso eterno, mas também de mistérios insondáveis, onde o véu entre os mundos parece mais tênue, quase transparente. Cada lápide, cada escultura desgastada pelo tempo, sussurra histórias de vidas que foram, de amores perdidos e de segredos levados para o túmulo. Mas e se nem todos os segredos permanecem enterrados? E se, por um instante fugaz, a lente de uma câmera pudesse capturar o inexplicável, revelando a persistência de almas que se recusam a descansar em paz? O mundo está repleto de relatos, lendas e, por vezes, de evidências visuais que desafiam a nossa compreensão da realidade. Hoje, mergulharemos no coração desses lugares sagrados e assombrados para desenterrar aquilo que se esconde à vista de todos, mas que poucos ousam realmente enxergar. Estamos prestes a desvendar uma série de fotografias paranormais que não apenas chocaram o mundo, mas redefiniram o que pensávamos saber sobre a vida, a morte e o além. Estas não são meras imagens. São janelas para um reino onde as regras da física parecem não se aplicar, onde o passado se manifesta no presente e onde a dor, a alegria, o amor e o terror podem transcender a própria existência. A crença popular, a curiosidade humana e o anseio por desvendar o desconhecido nos impulsionam nessa jornada. Desde os primórdios da fotografia, o homem tentou capturar o invisível, o etéreo, aquilo que a razão insiste em negar, mas que a alma sente profundamente. Há algo intrinsecamente perturbador e ao mesmo tempo hipnotizante na ideia de que os mortos possam interagir com os vivos, que seus ecos possam ressoar em nosso mundo. As fotos que você está prestes a ver não são truques de mágica barata ou ilusões de ótica facilmente descartáveis. Elas foram analisadas, debatidas e, em muitos casos, permaneceram sem uma explicação lógica e satisfatória, desafiando até mesmo os mais céticos. A cada imagem, uma nova camada de mistério será revelada. Uma nova pergunta surgirá, e a sua percepção da realidade será posta à prova. Prepare-se para o que você está prestes a ver, pois essas 12 fotos paranormais, capturadas em cemitérios, impactaram o mundo e, sem dúvida, impactarão você. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fotografia paranormal, um campo tão fascinante quanto controverso, começou a ganhar força com o advento das câmeras portáteis, permitindo que o comum pudesse, por acaso, registrar o extraordinário. Foi assim que, em um dia ensolarado, um fotógrafo amador, explorando o histórico cemitério de Boot Hill, no Arizona, um local famoso por abrigar os restos mortais de pistoleiros e figuras lendárias do Velho Oeste, capturou uma imagem que viria a ser conhecida como a Dama de Branco de Boot Hill. O cemitério, com suas lápides de madeira rústicas e a paisagem árida ao redor, já possuía uma aura de mistério e histórias não contadas. O fotógrafo, um homem cético por natureza, estava apenas documentando a beleza melancólica do local. Ao revelar o filme, um calafrio percorreu sua espinha. No canto superior direito de uma das fotos, pairando sobre uma sepultura antiga, havia uma forma translúcida, quase etérea, que parecia ser uma mulher vestida de branco, com um olhar distante e melancólico. Não havia ninguém no local no momento do clique, e a figura não se assemelhava a nenhuma pessoa que ele conhecia. A imagem rapidamente se espalhou, gerando um frenesi. Especialistas em fotografia examinaram a imagem, procurando por falhas, dupla exposição ou qualquer manipulação óbvia, mas nada foi conclusivo. A Dama de Branco de Boot Hill tornou-se um ícone da fotografia paranormal, com muitos acreditando ser o espírito de uma mulher que morreu tragicamente na região, ainda presa àquele solo sagrado. O público se dividiu entre o fascínio e o ceticismo,
entre aqueles que viam a prova irrefutável da vida após a morte e os que buscavam explicações racionais, embora muitas vezes insuficientes. Mas esta é apenas a ponta do iceberg, um vislumbre inicial de um mundo muito mais complexo e assustador do que podemos imaginar. Os ecos do passado, por vezes, ressoam com uma clareza assustadora. A história da segunda foto nos leva à pacata igreja de Newby, na Inglaterra, um local com séculos de história e aparentemente muitos segredos. Em 1963, o reverendo K. F. Lord tirava fotos do altar para um livro sobre a igreja. Ao revelar o filme, ele notou algo que o deixou petrificado. Uma figura alta e sombria, vestida com um capuz e com o rosto coberto, parecendo um monge medieval, estava parada ao lado do altar. A figura parecia observar o ambiente com uma intensidade perturbadora, e o seu corpo translúcido indicava uma origem não terrena. O reverendo Lord afirmou categoricamente que não havia ninguém presente na igreja no momento da fotografia, exceto ele mesmo. A imagem, que ficou conhecida como o Monge de Newby Church, provocou um impacto cultural imenso. Especialistas em fotografia forense da Kodak examinaram o negativo original e não encontraram evidências de fraude ou manipulação. A altura da figura, medida em relação aos objetos ao seu redor, era de aproximadamente 2,7 metros, o que a tornava ainda mais enigmática. A lenda local falava de um monge que teria sido enterrado em terrenos próximos à igreja há séculos, e alguns sugeriram que a figura na foto era o seu espírito, ainda ligado ao local de sua devoção. Seria uma simples ilusão ou uma janela para outro plano? A dor, em sua forma mais pura, pode ser sentida através do tempo e do espaço, e talvez até transcenda a própria morte. A terceira foto nos transporta para um cemitério antigo e esquecido, onde a história de uma criança no túmulo se manifesta de forma comovente. Em um dia nublado, uma mulher visitava o túmulo de sua família. Enquanto fotografava as lápides para preservar memórias, ela notou, em uma das imagens, uma pequena figura translúcida de uma criança sentada tristemente sobre um túmulo adjacente. O túmulo em questão era de uma criança que havia falecido décadas antes, e a data de nascimento na lápide indicava que a figura na foto parecia ter a idade aproximada do falecido. A imagem irradiava uma tristeza profunda, quase palpável, e a expressão da criança, embora etérea, sugeria uma solidão eterna. O cemitério, como muitos outros, era um local de grande perda e luto, onde inúmeras crianças haviam sido sepultadas prematuramente, vítimas de doenças e acidentes em épocas passadas. A figura infantil na foto tocou o coração de muitos, levantando a questão de se as almas jovens, arrancadas da vida tão cedo, encontram realmente a paz. Seria a manifestação de um espírito inocente, ainda à espera de um consolo que nunca veio? O tema da perda e do luto é universal, e a imagem ressoa com a dor de pais que perderam seus filhos ao longo da história. Seria a prova de que a dor de uma criança pode persistir, ecoando através das gerações. Alguns dizem que a alma de um inocente nunca encontra paz, especialmente quando sua partida foi tão abrupta e injusta. A fotografia paranormal, um campo tão fascinante quanto controverso, começou a ganhar força com o advento das câmeras portáteis, permitindo que o comum pudesse, por acaso, registrar o extraordinário. Foi assim que, em um dia ensolarado, um fotógrafo amador, explorando o histórico cemitério de Boot Hill, no Arizona, um local famoso por abrigar os restos mortais de pistoleiros e figuras lendárias do Velho Oeste, capturou uma imagem que viria a ser conhecida como a Dama de Branco de Boot Hill. O cemitério, com suas lápides de madeira rústicas e a paisagem árida ao redor, já possuía uma aura de mistério e histórias não contadas. O fotógrafo, um homem cético por natureza, estava apenas documentando a beleza melancólica do local.
Ao revelar o filme, um calafrio percorreu sua espinha. No canto superior direito de uma das fotos, pairando sobre uma sepultura antiga, havia uma forma translúcida, quase etérea, que parecia ser uma mulher vestida de branco, com um olhar distante e melancólico. Não havia ninguém no local no momento do clique, e a figura não se assemelhava a nenhuma pessoa que ele conhecia. A imagem rapidamente se espalhou, gerando um frenesi. Especialistas em fotografia examinaram a imagem, procurando por falhas, dupla exposição ou qualquer manipulação óbvia. Mas nada foi conclusivo. A Dama de Branco de Boot Hill tornou-se um ícone da fotografia paranormal, com muitos acreditando ser o espírito de uma mulher que morreu tragicamente na região, ainda presa àquele solo sagrado. O público se dividiu entre o fascínio e o ceticismo, entre aqueles que viam a prova irrefutável da vida após a morte e os que buscavam explicações racionais, embora muitas vezes insuficientes. Mas esta é apenas a ponta do iceberg, um vislumbre inicial de um mundo muito mais complexo e assustador do que podemos imaginar. O confronto com o inexplicável é um desafio que perturba a mente humana, levando-nos a questionar os limites da nossa percepção e a realidade que julgamos conhecer. A quarta fotografia, proveniente do cemitério de Bachelor's Grove, nos arredores de Chicago, Illinois, talvez seja uma das mais perturbadoras e desafiadoras de todas, elevando a sensação de medo e invasão a um novo patamar. Este cemitério, abandonado e envolto em densa vegetação, possui uma reputação sombria que o precede, sendo considerado um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Desde o século XIX, relatos de aparições fantasmagóricas, luzes misteriosas, sons inexplicáveis e até mesmo a figura de uma dama de branco têm sido uma constante, atraindo investigadores paranormais e curiosos de todo o mundo. Foi em 1991 que o grupo Ghost Research Society realizou uma de suas muitas investigações no local. Durante a sessão, um dos membros, Mary Huff, estava utilizando uma câmera infravermelha para capturar imagens em meio à escuridão da noite. O que ela registrou, no entanto, transcendeu qualquer expectativa, solidificando a fama sinistra de Bachelor's Grove. A fotografia, que ficou eternizada como a mão misteriosa no cemitério de Bachelor's Grove, mostrava uma mão translúcida, quase espectral, emergindo do solo. A imagem era clara, com dedos bem definidos e uma textura que sugeria algo etéreo, mas inegavelmente presente. A mão parecia estar esticada, como se tentasse alcançar algo ou alguém, ou talvez como se estivesse tentando se libertar de uma prisão subterrânea. A sensação de invasão que a foto transmite é avassaladora. Não se trata de uma figura distante ou um vulto indistinto. É um detalhe íntimo, quase tátil, que emerge de um local de descanso final, desafiando a lógica e a paz dos mortos. A imagem da mão provocou um frenesi instantâneo. A GRS, um grupo respeitado na comunidade paranormal, submeteu a foto a inúmeros exames. Especialistas em fotografia forense e análise de imagem foram unânimes em afirmar que não havia sinais de manipulação ou fraude. A câmera infravermelha, por sua natureza, é menos suscetível a artefatos visuais comuns em outras técnicas fotográficas, tornando a aparição ainda mais intrigante. A reputação do cemitério, já carregada de lendas e relatos, foi amplificada exponencialmente. Muitos interpretaram a mão como a manifestação de um espírito preso que buscava contato ou libertação. A teoria mais difundida sugeria que seria o espírito de alguém que foi enterrado vivo ou que sofreu uma morte violenta e não encontrou descanso. Outros especularam que poderia ser um pedaço da alma de um dos muitos falecidos ali, uma parte de sua essência tentando se manifestar no plano físico. As tentativas de desmistificação foram incessantes. Céticos propuseram explicações prosaicas, como reflexos de luz, detritos no solo ou até mesmo ilusões de ótica causadas pela vegetação.
No entanto, a clareza da imagem e a ausência de elementos que pudessem justificar tais fenômenos de forma natural deixaram essas explicações fracas diante do impacto visual da fotografia. A mão não parecia um galho, uma pedra ou qualquer outro objeto mundano. Ela possuía uma forma e uma intenção que pareciam transcender o meramente físico. A própria Mary Huff e os outros membros da GRS estavam convencidos de que haviam capturado algo verdadeiramente paranormal, uma evidência inegável de uma presença espectral. O medo gerado por essa imagem é visceral. É o medo do que espreita sob a superfície, do que pode se manifestar de repente, rompendo a barreira entre os vivos e os mortos. É a sensação de que, mesmo em um local de aparente repouso, a paz pode ser uma ilusão. A mão fantasmagórica de Bachelor's Grove questiona a nossa própria segurança e a solidez da realidade. Ela nos força a confrontar a ideia de que o mundo que vemos e tocamos pode ser apenas uma fina camada sobre algo muito mais profundo e misterioso. E se o que vemos não for tudo o que existe? E se por baixo da terra, ou mesmo flutuando no ar, houver entidades e energias que estão constantemente tentando se comunicar? Ou talvez se agarrar à existência que perderam? A imagem da mão é um lembrete assustador de que os cemitérios não são apenas lugares de memória, mas também portais para o desconhecido, onde as fronteiras entre a vida e a morte se tornam perigosamente tênues e o véu que separa os mundos pode ser rasgado a qualquer momento, revelando o que está além da nossa compreensão. A cada nova análise, a cada novo olhar sobre a fotografia, a pergunta persiste: o que essa mão estava procurando? E o que aconteceria se ela realmente conseguisse alcançar seu objetivo? O mistério permanece, e a imagem continua a assombrar a mente daqueles que ousam contemplá-la. A dor, um sentimento tão inerente à condição humana, muitas vezes parece transcender a própria vida, persistindo para além do último suspiro, ecoando em locais onde a perda se materializa em mármores frios e terra úmida. A terceira fotografia que exploraremos hoje aborda essa temática com uma intensidade comovente, capturando a essência de um luto que talvez nunca tenha encontrado seu fim. Conhecida como A Criança no Túmulo, esta imagem, embora menos explícita em sua manifestação espectral do que outras, carrega um peso emocional que a torna inegavelmente perturbadora. A história por trás desta foto é tão central quanto a própria imagem. O cemitério em questão, cuja localização precisa é frequentemente debatida para proteger a privacidade das famílias envolvidas, é um lugar marcado por tragédias infantis. No século XIX e início do século XX, a mortalidade infantil era assustadoramente alta, e muitos cemitérios possuem seções dedicadas exclusivamente aos pequenos, com lápides adornadas por anjos, brinquedos e mensagens de pais desolados. Era um lugar onde o silêncio era interrompido apenas pelo lamento dos ventos e, ocasionalmente, pelo choro contido de mães que visitavam seus filhos prematuramente perdidos. A fotografia, tirada por um visitante que buscava registrar a beleza melancólica do local, capturou uma cena que, à primeira vista, parecia comum. Em meio a fileiras de pequenas lápides, uma figura infantil, de contornos levemente translúcidos, parecia estar ajoelhada ou sentada ao lado de um túmulo minúsculo, o qual se destacava por uma pequena escultura de um cordeiro. A criança, vestida com trajes de época, tinha uma postura que evocava profunda tristeza, a cabeça baixa, como se estivesse em luto ou em oração silenciosa. Não havia outras pessoas por perto no momento do clique. E o fotógrafo, ao revisar suas imagens, ficou chocado ao perceber a presença daquela figura que não tinha visto a olho nu. A figura infantil, com sua aparência etérea, levanta imediatamente a questão de sua origem. Seria ela o espírito da criança ali enterrada,
incapaz de se desvencilhar do lugar de seu último repouso? Ou seria, talvez, a manifestação de um irmão ou irmã que sentia a falta do ente querido, ou até mesmo um espírito guardião, um anjo de luto que permanece para consolar a alma que partiu tão cedo? A ambiguidade da imagem só a torna mais poderosa, permitindo que a mente do observador preencha as lacunas com suas próprias interpretações de dor e esperança. O tema da perda e do luto é universal, uma experiência que une a humanidade através das gerações. A imagem da criança no túmulo toca em uma das feridas mais profundas da existência humana, a perda de um filho. Não há dor comparável, e a ideia de que essa dor possa ser tão intensa a ponto de manter uma alma presa a este plano, ou de que o amor possa gerar uma manifestação tão vívida, é ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente tocante. O cemitério, neste contexto, deixa de ser apenas um local de sepultamento e se transforma em um palco para a persistência do afeto e da saudade. A universalidade da dor é o que confere a esta fotografia seu impacto duradouro. Independentemente de crenças pessoais sobre o paranormal, a imagem ressoa com qualquer um que já tenha experimentado a perda. Ela fala da fragilidade da vida, da crueldade do destino e da força inabalável dos laços familiares, mesmo após a morte. A figura espectral da criança não evoca o terror puro e simples que outras aparições podem provocar. Em vez disso, ela inspira uma melancolia profunda, uma empatia silenciosa pelo sofrimento que ela representa. É um lembrete de que, por trás de cada lápide, há uma história, um amor, uma dor que, para alguns, jamais se dissipará. Seria uma simples ilusão de ótica, uma pareidolia que nos leva a ver formas onde não existem, impulsionados pela nossa própria compreensão da perda? Ou será que, de fato, a alma de um inocente ou de alguém que o amou profundamente nunca encontra paz completa, permanecendo ligada a um lugar, a uma memória, a uma dor tão intensa que se manifesta para além do véu da vida? A criança no túmulo nos força a confrontar a persistência do espírito humano. A ideia de que o amor e a dor podem ser energias tão poderosas que desafiam a própria morte, deixando marcas visíveis para aqueles que ousam olhar com o coração e a mente abertos. A imagem é um sussurro do passado, um eco de um lamento que ainda ressoa nos corredores do tempo, convidando-nos a refletir sobre a natureza da alma e os limites da nossa compreensão do que significa descansar em paz. Alguns dizem que a alma de um inocente nunca encontra paz, e esta fotografia parece ser um testemunho silencioso e eterno dessa crença perturbadora. O confronto com o inexplicável é um desafio que perturba a mente humana, levando-nos a questionar os limites da nossa percepção e a solidez da realidade que percebemos. É neste ponto que a quarta imagem de nossa jornada se revela. Uma fotografia que, mais do que qualquer outra, parece desafiar a própria lógica e nos empurra para a beira do abismo do desconhecido. Apresentamos a vocês a enigmática Mão Misteriosa no Cemitério de Bachelor's Grove. Uma imagem que tem assombrado pesquisadores e entusiastas do paranormal por décadas, e que é frequentemente citada como uma das mais convincentes evidências fotográficas de atividade espectral. O cemitério de Bachelor's Grove, localizado em Midlothian, Illinois, nos Estados Unidos, não é um cemitério comum. Sua reputação sombria precede qualquer fotografia, sendo considerado um dos locais mais assombrados da América. Desde o século XIX, relatos de atividades paranormais têm permeado a história deste pequeno e isolado cemitério, que foi fundado em 1844 e abandonado na década de 1960.
Histórias de orbes flutuantes, figuras translúcidas vagando entre as lápides, luzes misteriosas e vozes sussurrantes são comuns entre aqueles que ousam visitá-lo, especialmente após o anoitecer. O local é um imã para investigadores paranormais e curiosos, atraídos pela promessa de um encontro com o outro lado. Neste cenário já carregado de mistério, a imagem da mão misteriosa surge como um pico de assombro. A fotografia foi capturada em 1991 por um grupo de investigadores do Ghost Research Society, liderados por um experiente paranormalista. Eles estavam utilizando equipamentos de ponta para a época, incluindo câmeras infravermelhas e detectores de campo eletromagnético, na esperança de documentar as lendas que cercavam o cemitério. Em uma das fotos tiradas com uma câmera 35mm, apontada para um túmulo específico que se acreditava ser um ponto de alta atividade, algo inesperado e inegavelmente perturbador foi revelado. Na imagem, em primeiro plano, surge do chão, ou talvez de dentro da terra úmida e coberta de vegetação rasteira, uma mão. Não é uma mão completa, mas parte dela, dedos esguios e pálidos, com aparência quase esquelética, que parecem emergir de forma espectral. A mão não possui um corpo aparente. Ela simplesmente está lá, flutuando ou se materializando de um ponto invisível, com uma textura translúcida que sugere uma existência não física. A luz ambiente na foto não explica sua presença, e não há indícios de que seja um reflexo, uma sombra ou qualquer objeto físico que pudesse ter sido confundido. É uma imagem que desafia a compreensão imediata, provocando uma sensação visceral de invasão e medo. A sensação de invasão que a fotografia provoca é quase palpável. Não se trata de uma figura inteira, que poderia ser interpretada como um espírito vagante. É apenas uma parte de um ser, uma extensão. Um membro que parece estar se estendendo para fora de um reino invisível, como se quisesse alcançar algo no nosso. Essa parcialidade torna a imagem ainda mais inquietante, pois sugere que o que quer que esteja por trás daquela mão não está totalmente manifestado, mas está tentando se manifestar, ou talvez espreitando. A ideia de que algo pode romper a barreira entre os mundos de forma tão fragmentada e inesperada é profundamente perturbadora, evocando um medo primal do desconhecido e do incontrolável. Naturalmente, as tentativas de desmistificação foram imediatas e vigorosas. Céticos analisaram a foto exaustivamente, buscando explicações racionais para a anomalia. Sugestões variaram desde um galho de árvore com formato peculiar, um artefato de câmera, até uma manipulação digital. No entanto, nenhuma das explicações céticas conseguiu replicar com convicção a imagem ou descreditar completamente sua natureza anômala. A nitidez e a forma da mão, apesar de sua translucidez, são difíceis de serem atribuídas a meros acidentes ou ilusões de ótica. A ausência de um corpo ou de qualquer conexão física com o ambiente ao redor só adiciona a sua inexplicabilidade. A mão misteriosa de Bachelor's Grove permanece como um dos marcos na fotografia paranormal. Um lembrete vívido de que nem tudo pode ser explicado pela ciência convencional ou pela lógica humana. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que o mundo que habitamos é muito mais complexo e multifacetado do que podemos conceber. E se o que vemos não for tudo o que existe? E se por baixo da terra, ou mesmo flutuando no ar, houver entidades e energias que estão constantemente tentando se comunicar? Ou talvez se agarrar à existência que perderam? A imagem da mão é um lembrete assustador de que os cemitérios não são apenas lugares de memória, mas também portais para o desconhecido, onde as fronteiras entre a vida e a morte se tornam perigosamente tênues, e o véu que separa os mundos pode ser rasgado a qualquer momento, revelando o que está além da nossa compreensão.
A cada nova análise, a cada novo olhar sobre a fotografia, a pergunta persiste: o que essa mão estava procurando? E o que aconteceria se ela realmente conseguisse alcançar seu objetivo? O mistério permanece, e a imagem continua a assombrar a mente daqueles que ousam contemplá-la. Ela é um convite sombrio para questionar a própria natureza da existência e a persistência da consciência além da sepultura. Um portal, talvez, para um contato indesejado, um toque do outro lado que nos faz duvidar de tudo. Mas nem todos os encontros são de amor. Ou, pelo menos, nem todos os amores são manifestados de maneira compreensível para os vivos. A jornada por estes cemitérios assombrados nos leva agora a uma das mais comoventes e intrigantes imagens paranormais já capturadas. Uma fotografia que parece sussurrar histórias de vínculos eternos, de um amor que se recusa a ser extinto pela morte. Esta é a história do casal fantasma de St. Augustine, uma imagem que transcende o medo e nos convida a contemplar a persistência do afeto humano para além do véu da vida. A quinta imagem em nossa perturbadora coleção nos transporta para o cemitério de St. Augustine, na Flórida, um local que respira história e onde o passado, muitas vezes, parece se recusar a permanecer enterrado. St. Augustine é a cidade mais antiga continuamente habitada pelos europeus nos Estados Unidos, e seus cemitérios são ricos em lendas e relatos de aparições. Entre as inúmeras sepulturas e mausoléus antigos, há um túmulo específico que se tornou o epicentro de uma história de amor e morte tão potente que, supostamente, se manifesta em forma espectral. A história fala de um casal cujo amor era tão profundo em vida que a morte física não conseguiu separá-los. Seus nomes se perderam nas brumas do tempo, mas a lenda de seu amor perdura. A fotografia, tirada por um turista ou um investigador paranormal, dependendo da versão da história, em uma noite particularmente enluarada, parece capturar exatamente essa lenda em sua essência. Nela, duas figuras translúcidas se destacam contra a escuridão das árvores e das lápides. As formas são etéreas, quase diáfanas, mas inegavelmente sugerem a silhueta de um homem e uma mulher, lado a lado, ou talvez de mãos dadas, em uma pose que evoca ternura e conexão. Eles não parecem ameaçadores, nem assustados. Em vez disso, há uma serenidade quase melancólica em sua presença, como se estivessem apenas continuando sua caminhada juntos, alheios ao mundo dos vivos que os observa. A aparição conjunta é o que mais choca nesta imagem, pois não é um espírito solitário, mas a representação de uma união que desafiou a própria dissolução do corpo. A história de amor e morte subjacente a esta imagem é o que a torna tão poderosa. Acredita-se que o casal tenha morrido em circunstâncias trágicas ou que tenham sido separados pela morte de um deles, com o outro definhando de tristeza logo em seguida. Seja qual for a versão, o cerne da narrativa é o mesmo. Um amor tão forte que se recusou a ser quebrado. A aparição conjunta, então, é interpretada como a manifestação desse amor que transcende a vida, uma prova visual de que os laços emocionais podem ser mais duradouros do que a própria matéria. Para muitos, é uma visão reconfortante, um vislumbre da esperança de que aqueles que amamos não desaparecem completamente, mas continuam existindo em alguma forma, talvez à espera de um reencontro. A interpretação desta imagem frequentemente se inclina para a ideia de que o poder das emoções humanas, especialmente o amor, possui uma energia intrínseca capaz de persistir e até mesmo se manifestar no plano físico. Não se trata de uma alma atormentada por uma morte violenta ou por assuntos inacabados, mas sim de uma presença que emana uma sensação de paz e permanência. O casal fantasma de St. Augustine parece estar ali não para assustar, mas para testemunhar a força de seu próprio vínculo, uma lembrança eterna de que o amor verdadeiro pode, de fato, ser imortal. É uma narrativa que toca o coração,
oferecendo um contraponto às histórias mais sombrias de assombrações e medos. A esperança de reencontro é um tema universal, e esta fotografia parece dar forma a essa aspiração humana. A ideia de que entes queridos podem se reunir após a morte e que seu amor possa ser tão potente a ponto de se tornar visível ressoa profundamente em muitas culturas e crenças. O casal fantasma não é uma ameaça, mas um eco de um desejo profundo de conexão que persiste além da vida. É um lembrete de que, mesmo nos locais de descanso final, onde a mortalidade é mais evidente, a vida, em suas formas mais etéreas, pode encontrar um caminho para se manifestar. Esta imagem, portanto, desafia a percepção comum de fantasmas como seres aterrorizantes, apresentando-os como guardiões de memórias e emoções. Ela nos convida a considerar que os cemitérios não são apenas locais de despedida, mas também de encontros, onde o passado e o presente podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. A cada vez que alguém olha para a fotografia do casal fantasma de St. Augustine, a pergunta inevitável surge: o que o amor realmente significa e até onde ele pode nos levar, mesmo depois que nossos corações param de bater? Ela é uma promessa silenciosa, uma visão quase poética de que alguns laços são indestrutíveis, eternos. Mas nem todos os encontros são de amor, e nem todas as almas que vagam pelos cemitérios buscam a paz ou a continuidade de um afeto. Há outras histórias, outras energias, que se manifestam de formas muito mais sombrias, impulsionadas por sentimentos de injustiça, raiva e uma sede insaciável por algo que lhes foi negado em vida. E se o amor pode criar uma aparição tão serena, o que a vingança pode evocar? O que acontece quando os segredos se recusam a ficar enterrados e a dor se transforma em uma fúria incansável? O próximo capítulo em nossa jornada nos levará a um encontro com uma face que se recusa a ser esquecida, uma imagem que é o próprio retrato da vingança. Mas nem todos os encontros são de amor, e nem todas as almas que vagam pelos cemitérios buscam a paz ou a continuidade de um afeto. Há outras histórias, outras energias, que se manifestam de formas muito mais sombrias, impulsionadas por sentimentos de injustiça, raiva e uma sede insaciável por algo que lhes foi negado em vida. E se o amor pode criar uma aparição tão serena, o que a vingança pode evocar? O que acontece quando os segredos se recusam a ficar enterrados e a dor se transforma em uma fúria incansável? O próximo capítulo em nossa jornada nos levará a um encontro com uma face que se recusa a ser esquecida, uma imagem que é o próprio retrato da vingança. A sexta fotografia em nossa coleção de mistérios nos transporta para um cenário de arquitetura imponente e histórias sussurradas. Um mausoléu antigo, cujas paredes de pedra guardam segredos e, talvez, uma presença que se recusa a descansar. A imagem em questão é conhecida como o rosto na janela do mausoléu, e ela desafia a lógica, apresentando uma aparição tão vívida e perturbadora que muitos a consideram uma prova inegável da persistência de uma consciência além da morte, impulsionada por uma emoção avassaladora e sombria: a vingança. O local exato onde esta fotografia foi tirada é frequentemente mantido em sigilo por investigadores paranormais para evitar vandalismo ou a perturbação de um local que já exala uma energia tão densa. No entanto, o consenso é que se trata de um cemitério antigo, provavelmente na Europa, onde mausoléus são comuns e as histórias de famílias ricas e seus dramas se entrelaçam com a própria estrutura do local. A história ligada a este mausoléu específico é de traição e injustiça. Diz-se que a pessoa ali enterrada, cuja identidade exata também se perdeu, foi vítima de um crime hediondo ou de uma traição familiar que a levou à ruína e, eventualmente, à morte. Uma morte que não trouxe paz, mas sim uma sede inextinguível por reparação. A fotografia,
capturada por um pesquisador que estava documentando a arquitetura do cemitério, mostra a fachada de um mausoléu de pedra escura. A luz do dia parece fraca, talvez um fim de tarde nublado, o que adiciona uma atmosfera melancólica à cena. Mas o que choca e perturba não é a arquitetura, e sim o que se manifesta em uma das janelas de vitral, ou talvez em um painel de vidro escurecido. Ali, claramente visível, está a imagem translúcida de um rosto humano. Não é uma mancha, não é um reflexo distorcido, é um semblante distinto, com olhos que parecem fixar o observador, uma boca que parece cerrada em uma expressão de dor ou raiva contida, e traços que sugerem uma pessoa em agonia. O rosto parece estar olhando para fora, como se estivesse aprisionado, ou talvez espreitando. A clareza da imagem é o que a torna tão aterrorizante e difícil de descartar. Embora seja translúcido, cada detalhe do rosto é discernível, criando uma sensação de intimidade forçada com o espectador. Os olhos, em particular, são o ponto focal. Eles transmitem uma intensidade que transcende a fotografia, parecendo carregar o peso de uma história não contada, de uma injustiça não resolvida. Para muitos que examinaram a imagem, não há dúvida de que aquele rosto pertence a uma alma perturbada, incapaz de encontrar a paz. A teoria que cerca esta aparição é a de um espírito vingativo. A ideia é que a pessoa ali enterrada, devido à sua morte injusta ou à traição sofrida, não conseguiu transcender e permanece ligada ao plano terreno, assombrando o local de seu repouso final com uma energia carregada de ressentimento. O rosto na janela seria, então, uma manifestação dessa fúria contida, um grito silencioso por justiça, uma advertência para aqueles que a prejudicaram, ou talvez para o mundo em geral, de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontrará um caminho para se revelar. A busca por justiça post-mortem é um tema recorrente em muitas lendas de fantasmas. A crença de que os mortos podem retornar para corrigir erros ou para assombrar seus algozes é um reflexo do nosso próprio desejo humano por equidade. Nesta fotografia, essa crença ganha uma forma visual tão potente que é quase impossível ignorar. O rosto parece implorar por reconhecimento, por entendimento, ou talvez por retribuição. É o terror do que não se pode controlar, a ideia de que as ações de uma vida podem ter consequências que transcendem a sepultura, e que as vítimas, mesmo depois de mortas, podem encontrar uma maneira de se manifestar. Esta imagem nos leva a questionar a natureza da morte e da memória. Se a pessoa foi traída, se sua vida foi tirada ou arruinada injustamente, será que a sua alma pode realmente encontrar o descanso? Ou será que ela está condenada a reviver o trauma repetidamente, sua imagem projetada para o mundo como um lembrete eterno de sua dor e seu desejo por vingança? O rosto na janela do mausoléu não é apenas uma aparição. É um testemunho da persistência da emoção humana, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Ele nos confronta com a ideia de que alguns segredos se recusam a ficar enterrados, de que a verdade, por vezes, tem um poder tão grande que pode rasgar o véu entre os mundos. A imagem é um lembrete sombrio de que a justiça, para alguns, não é apenas um conceito terreno, mas uma força que pode transcender a própria existência, manifestando-se de maneiras que desafiam a nossa compreensão. É uma face que nos assombra, não apenas pela sua aparência, mas pela história de agonia e rancor que parece gritar através do vidro. E se esse rosto pudesse falar, quais segredos ele revelaria? Qual seria a sua demanda? O mistério permanece, e o terror de uma alma que busca vingança continua a pairar sobre as silenciosas pedras do mausoléu. O peso da existência, em sua forma mais sombria e enigmática, manifesta-se de maneiras que desafiam a nossa compreensão da vida, da morte e do que reside entre esses dois estados.
Após testemunharmos a persistência da vingança através de um rosto espectral, somos agora levados a confrontar uma presença que encarna o próprio medo do desconhecido, a personificação de uma força antiga e implacável. A próxima fotografia em nossa jornada nos transporta para um dos cemitérios mais famosos e assombrados do mundo, um lugar onde a lenda e a realidade se entrelaçam de forma aterrorizante. O cemitério de Highgate, em Londres. Este não é apenas um local de descanso final, mas um palco para um dos mistérios mais duradouros da história paranormal. A sétima imagem, conhecida como a figura sombria de Highgate, captura uma aparição que evoca arrepios e questionamentos profundos sobre a natureza do mal. Highgate, com suas catacumbas vitorianas, suas lápides imponentes e sua vegetação densa e selvagem, sempre foi um lugar de atmosfera gótica e lendas urbanas. Contudo, foi na década de 1970 que o cemitério ganhou notoriedade mundial, quando relatos de uma figura alta, escura e sem rosto começaram a surgir, culminando na popularização da lenda do vampiro de Highgate. Embora a figura na foto não seja explicitamente identificada como um vampiro, ela carrega a mesma aura sinistra que permeia essa narrativa de terror. A fotografia em questão não é um retrato nítido e detalhado como o rosto na janela do mausoléu. Ela é mais etérea, mais sugestiva, mas não menos perturbadora. Capturada por um fotógrafo amador que visitava o cemitério em busca de inspiração para suas paisagens sombrias, a imagem revela, entre as árvores retorcidas e as tumbas antigas, uma forma esguia e escura. Não há traços de rosto, nem detalhes de vestimenta, apenas uma silhueta imponente, mais escura que as sombras ao seu redor, que parece pairar sobre o solo ou emergir dele. A ausência de detalhes concretos, paradoxalmente, amplifica o terror, pois a mente do observador é forçada a preencher as lacunas com seus próprios medos mais profundos. A aparição é descrita por aqueles que a viram, tanto na fotografia quanto em supostos encontros pessoais, como uma entidade de grande estatura, frequentemente associada a uma capa escura ou a uma aura de negridão. Sua presença é sentida como opressora, gelada e malevolente. Não é a alma de um ente querido que retorna para confortar, nem a de um injustiçado que busca reparação. É algo mais primordial, mais antigo, que parece desafiar a própria ordem natural das coisas. A lenda do vampiro de Highgate, embora controversa e muitas vezes atribuída à histeria coletiva, adiciona uma camada de terror a essa figura sombria, sugerindo uma entidade que se alimenta da energia vital, que persiste além da morte de uma forma que desafia a compreensão. A fotografia, ao documentar essa presença espectral, nos força a confrontar o medo do desconhecido e do mal. É a dualidade entre a luz e a sombra que se manifesta de forma tão palpável. O cemitério, um lugar de descanso, se transforma em um palco para uma batalha invisível, onde a escuridão parece ter uma forma e uma consciência próprias. A figura em Highgate não parece ser um eco de uma vida passada, mas sim a manifestação de uma força que se alimenta do medo e da incerteza. É a luta da humanidade contra seus próprios demônios, internos e externos, que se materializa nessa forma etérea. Muitos tentaram desvendar o mistério de Highgate, desde caçadores de fantasmas a céticos, mas a figura sombria persiste, tanto nas narrativas quanto, para alguns, nas evidências fotográficas. A imagem nos lembra que nem todas as aparições são compreensíveis através de emoções humanas, como amor ou vingança. Algumas parecem transcender essas categorias, mergulhando em um reino onde o terror é intrínseco à sua existência. A ausência de uma história clara de vida para essa entidade, ao contrário de outras aparições, torna-a ainda mais assustadora. Ela não é um fantasma de um indivíduo específico, mas uma essência, uma sombra primordial.
A incerteza em torno da natureza dessa figura sombria é o que a torna tão poderosa. Seria um espírito malévolo, um demônio, uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos séculos? Ou seria algo ainda mais incompreensível, uma entidade que simplesmente existe, pairando nos limites da nossa percepção? A fotografia de Highgate não oferece respostas fáceis. Ela apenas intensifica as perguntas, deixando-nos com uma sensação de vulnerabilidade diante do que não podemos nomear ou categorizar. Essa imagem nos convida a uma reflexão profunda. E se o mal que buscamos, o terror que nos atormenta, estiver mais perto do que imaginamos? E se ele não for apenas uma força abstrata, mas algo que pode tomar forma, mesmo que etérea, e nos confrontar diretamente? O cemitério de Highgate, com sua figura sombria, é um lembrete de que o mundo contém mistérios que desafiam a nossa lógica e que, por vezes, o que se manifesta entre as tumbas não é um eco do passado humano, mas uma força que habita as profundezas do desconhecido, pronta para nos confrontar com o peso esmagador de sua existência. A escuridão em Highgate parece ter uma vida própria, uma respiração gélida que nos lembra da fragilidade da nossa própria compreensão. A escuridão em Highgate parece ter uma vida própria, uma respiração gélida que nos lembra da fragilidade da nossa própria compreensão. Depois de nos depararmos com uma entidade tão primordial e ameaçadora que parece corporificar o mal em sua forma mais pura, somos agora guiados a um local que já nos é familiar, mas que continua a nos surpreender com a persistência de suas aparições. O cemitério de Bachelor's Grove, um lugar já conhecido por sua mão misteriosa que se estendia do além, revela-nos agora uma nova camada de seu enigma, um aspecto ainda mais perturbador de sua atividade paranormal. É como se o véu entre os mundos fosse particularmente tênue neste local, permitindo que múltiplas manifestações viessem à tona. A oitava foto em nossa jornada, intitulada Os Olhos Vigilantes de Bachelor's Grove, não é uma imagem de terror explícito como a figura sombria de Highgate, mas carrega uma carga psicológica intensa, uma sensação de ser observado que penetra na alma. Retornamos a este cemitério isolado, no meio de um bosque denso em Illinois, um lugar infame por seus relatos de fantasmas, luzes flutuantes e estranhas anomalias eletromagnéticas. Se a mão nos causou um arrepio pelo contato físico que parecia prometer, estes olhos nos atingem em um nível mais profundo, o da percepção e da vulnerabilidade. A fotografia foi capturada por um grupo de investigadores paranormais que, cientes da reputação de Bachelor's Grove, haviam montado equipamentos de monitoramento infravermelho e câmeras de alta sensibilidade. Eles buscavam documentar as anomalias que muitos afirmavam presenciar. Em uma das imagens noturnas, capturada perto de uma antiga lápide coberta de musgo, surgiu o inexplicável. 2 pontos de luz brilhantes, perfeitamente alinhados, que pareciam pairar no ar, sem qualquer fonte visível de reflexão ou emissão de luz. Não eram os olhos de um animal noturno, pois a forma e a intensidade eram consistentes com a de um olhar humano, mas sem um corpo discernível ao redor. A sensação de ser observado é uma das mais primitivas e desconfortáveis experiências humanas. Ela evoca a vulnerabilidade do ser, a consciência de que não estamos sozinhos, mesmo quando pensamos estar. Nesta fotografia, essa sensação é amplificada pelo fato de que os olhos não pertencem a uma forma completa, a uma figura que possamos categorizar. São apenas os olhos, flutuando na escuridão, com uma intensidade que parece perfurar a própria lente da câmera e alcançar o observador. A teoria de múltiplos espíritos em Bachelor's Grove ganha força com esta imagem, sugerindo que o cemitério é um portal, um ponto de convergência para diversas entidades que, por razões desconhecidas, optam por permanecer ou visitar este plano. A intensidade do olhar invisível
é o que torna esta foto tão perturbadora. Não há raiva explícita, nem tristeza aparente, apenas uma vigilância silenciosa, um escrutínio que parece questionar a nossa própria presença ali. É como se a barreira entre o observador e o observado tivesse sido quebrada, e o que está do outro lado pudesse nos ver tão claramente quanto nós tentamos vê-lo. A psicologia do medo nos ensina que o que não compreendemos é frequentemente o que mais tememos. E esses olhos, desprovidos de um contexto corporal, são o epítome do incompreensível. Muitas foram as tentativas de explicar. Os olhos vigilantes. Céticos sugeriram reflexos de lentes, partículas de poeira iluminadas, ou até mesmo a luz de um inseto noturno. No entanto, análises forenses da imagem original, realizadas por especialistas em fotografia, não encontraram evidências de manipulação ou de fenômenos naturais que pudessem justificar a clareza e a persistência desses pontos luminosos. A consistência da forma e a ausência de um corpo para o qual esses olhos pudessem pertencer continuam a desafiar qualquer explicação lógica. Para os investigadores paranormais e para aqueles que acreditam, esses olhos são uma prova irrefutável da presença de entidades inteligentes. Eles sugerem que o espírito ou os espíritos por trás desses olhos estão conscientes de sua observação e talvez até mesmo desejem ser vistos. Não é uma manifestação acidental, mas uma interação direta, um olhar que desafia a nossa percepção da realidade. A ausência de um corpo completo pode indicar que a entidade não consegue ou não deseja materializar-se por inteiro, ou que a visão é a única parte que consegue atravessar completamente o véu. Esta imagem nos leva a uma reflexão profunda sobre a interação entre os vivos e os mortos. Se esses olhos são reais, eles representam uma forma de comunicação, mesmo que silenciosa. Eles nos confrontam com a possibilidade de que não somos os únicos a observar o mundo e que há outros, invisíveis, que nos estudam com a mesma curiosidade, ou talvez com uma intenção mais profunda. A sensação de estar sendo observado por um par de olhos sem corpo é uma experiência que desafia a nossa sanidade, que nos faz questionar a solidez do nosso próprio mundo. Mas o que estes olhos realmente querem nos dizer? Seriam um aviso, um convite, um sinal de presença, ou apenas a manifestação de uma consciência que persiste, observando o fluxo da vida e da morte em seu antigo local de descanso? O cemitério de Bachelor's Grove, com seus múltiplos mistérios, continua a nos entregar evidências que desafiam a nossa compreensão. E esses olhos vigilantes são um lembrete penetrante de que não estamos sozinhos e que há sempre mais para ver, mesmo que não haja um corpo para acompanhar o olhar. A intensidade de sua presença é um chamado silencioso, uma pergunta que ecoa nas profundezas da nossa mente. A intensidade de sua presença é um chamado silencioso, uma pergunta que ecoa nas profundezas da nossa mente. Depois de nos confrontarmos com a vigilância etérea de Bachelor's Grove, somos agora conduzidos a um cenário de introspecção e, talvez, de uma busca por redenção. A próxima imagem nos transporta para um cemitério em St. Louis, um local que carrega consigo histórias de vidas dedicadas, mas também de arrependimentos e de uma busca incessante por perdão. A nona foto em nossa coleção, apropriadamente intitulada O Espírito da Freira de St. Louis, revela uma aparição que difere das anteriores em sua aparente intenção. Não há a ameaça sombria de Highgate, nem a curiosidade persistente dos olhos de Bachelor's Grove, mas sim uma aura de melancolia e de uma súplica silenciosa. A história por trás desta imagem é tão comovente quanto a própria fotografia. Ela remonta a uma freira, Irmã Agnes, que viveu e serviu em um convento próximo ao cemitério no final do século XIX. A narrativa popular local conta que, apesar de sua dedicação visível à ordem e à comunidade, Irmã Agnes carregava um fardo secreto,
um erro ou pecado grave cometido em sua juventude, antes de abraçar a vida religiosa. Disse que ela nunca conseguiu perdoar-se completamente e que sua alma permaneceu inquieta, incapaz de encontrar a paz final, mesmo após a morte. O cemitério de St. Louis, com suas lápides antigas e árvores frondosas, tornou-se o palco de sua aparição mais notória. A fotografia foi tirada por um historiador amador que estava documentando as inscrições mais antigas do cemitério em um dia nublado de outono. Enquanto ele ajustava sua câmera para capturar os detalhes de uma lápide particularmente desgastada, uma figura translúcida e etérea surgiu ao fundo, entre duas árvores, com as mãos postas como em oração ou súplica. A forma era inconfundível. Uma mulher vestida com o hábito de freira, com o véu cobrindo parte de seu rosto, mas a expressão de angústia era palpável mesmo através da natureza diáfana da imagem. O historiador, que inicialmente não percebeu a presença, só a descobriu ao revelar o filme, e o choque foi imediato. A aparição da irmã Agnes é frequentemente interpretada como um espírito em busca de perdão. Uma alma presa entre os mundos, incapaz de seguir em frente devido ao peso de seu arrependimento. O tema da redenção e do arrependimento é universal, ressoando profundamente com a experiência humana de falha e de anseio por absolution. A imagem da freira, com sua postura humilde e sua presença espectral, evoca uma profunda compaixão. Ela não parece querer assustar ou confrontar, mas sim comunicar uma dor interna, uma necessidade de libertação de um passado que a aprisiona. A luta interna da alma é um conceito que transcende crenças religiosas e se manifesta na psicologia humana. A ideia de que um erro não perdoado pode manter uma pessoa ligada a este plano, mesmo após a morte, é um testemunho do poder da culpa e do desejo de reconciliação. A freira de St. Louis personifica essa luta, sua figura fantasmagórica, uma representação visível de um tormento invisível. A compaixão surge naturalmente ao se observar a imagem, questionando-se o que poderia ter sido tão grave a ponto de impedir uma alma devota de encontrar seu descanso. Ao mesmo tempo, há um elemento de julgamento, pois a própria existência do espírito sugere que certas ações têm consequências que se estendem além da vida. Os céticos, como de costume, propuseram diversas explicações para a freira de St. Louis. A luz difusa do dia nublado poderia ter criado uma ilusão óptica, um eflúvio de névoa ou fumaça que, por pareidolia, assumiu a forma de uma figura humana. Outros sugeriram uma dupla exposição acidental ou uma manipulação da imagem. No entanto, o historiador jurou pela autenticidade da fotografia e a consistência da forma e da postura, combinadas com os relatos anteriores de aparições semelhantes no mesmo cemitério, emprestam credibilidade à sua natureza paranormal. A figura não é estática ou distorcida, mas possui uma clareza espectral que sugere uma presença intencional. Para os que creem, esta fotografia é um poderoso lembrete de que as ações e as emoções humanas têm um impacto eterno. Ela sugere que o perdão, tanto o que se recebe quanto o que se concede a si mesmo, é fundamental para a paz da alma. O espírito da freira não é uma ameaça, mas um eco de uma vida marcada pelo remorso, um pedido de compreensão que atravessa o tempo. A sua aparição no cemitério, um lugar de descanso final, torna-se um paradoxo, um lugar de repouso que abriga uma alma que não consegue repousar. A presença da irmã Agnes é um convite à reflexão sobre a natureza da culpa e do perdão. Será que algumas almas estão condenadas a vagar para sempre, presas pelos grilhões de seus próprios erros, ou pelo peso dos julgamentos que carregam, seja de outros ou de si mesmas? A imagem da freira em St. Louis nos confronta com a possibilidade de que o caminho para a paz não se encerra com o último suspiro, mas continua em uma jornada etérea, onde a redenção é o destino final
e o arrependimento, o fardo a ser superado. Sua aparição é um lamento silencioso, uma busca incessante por um alívio que talvez nunca chegue, um lembrete pungente da fragilidade da condição humana e da complexidade da vida após a morte. Sua história nos faz perguntar: o que realmente significa encontrar a paz? E será que algumas almas estão condenadas a vagar para sempre? A pergunta paira no ar, pesada como a névoa que, por vezes, envolve os cemitérios ao amanhecer. Será que algumas almas estão condenadas a vagar para sempre? Depois de testemunharmos a busca por perdão da irmã Agnes e a vigilância silenciosa dos olhos de Bachelor's Grove, somos agora conduzidos a uma nova dimensão do inexplicável, uma que ressoa com a força mais primordial da existência humana: a família. A 10ª foto em nossa jornada nos leva ao cemitério de Union, um local notório por sua atividade paranormal, e nos apresenta uma imagem que desafia a nossa compreensão sobre os laços que nos unem, mesmo além da morte. Esta é a história da família fantasma de Union Cemetery. O cemitério de Union, localizado em Easton, Connecticut, é considerado um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos. Inúmeros relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis permeiam sua história, atraindo investigadores paranormais e curiosos de todo o mundo. Entre as lendas mais persistentes está a de uma família inteira que, mesmo após a morte, permanece ligada ao seu local de descanso final, manifestando-se de forma coletiva. A fotografia em questão foi tirada por um grupo de investigadores paranormais que passava a noite no cemitério, munidos de equipamentos de ponta e uma boa dose de ceticismo que logo seria abalada. A imagem, capturada por uma câmera infravermelha, mostra várias figuras translúcidas agrupadas perto de uma antiga lápide de família. Não se trata de uma única forma espectral, mas de um conjunto de silhuetas que parecem interagir entre si, embora de maneira sutil e quase imperceptível. Há uma figura que parece ser um homem adulto, uma mulher, e o mais perturbador, duas figuras menores que se assemelham a crianças. A clareza espectral da imagem é notável, permitindo discernir contornos e, em alguns casos, até mesmo o que parecem ser características faciais borradas pela natureza etérea da aparição. A sensação é de que uma cena familiar, congelada no tempo, se manifesta diante dos olhos atônitos de quem a observa. Os relatos locais e a pesquisa histórica sugerem que a lápide em questão pertenceu a uma família que pereceu tragicamente em um incêndio em sua casa há mais de um século. Acredita-se que o apego à sua vida terrena, cortada abruptamente, tenha sido tão forte que suas almas se recusaram a se separar, permanecendo unidas mesmo na dimensão espiritual. A ideia de que laços familiares podem transcender a própria morte é um conceito que ressoa profundamente com a psique humana. A força dos laços de sangue, essa conexão inquebrável que une pais e filhos, irmãos e irmãs, é uma das emoções mais poderosas que conhecemos. A imagem da família fantasma de Union Cemetery serve como um lembrete pungente dessa persistência. A proteção e o apego são as emoções que parecem impulsionar a presença dessas almas. A teoria mais aceita é que a família permanece unida, talvez buscando consolo uns nos outros, ou talvez protegendo seu túmulo e a memória de sua existência. Não há um senso de malícia ou ameaça nas aparições, mas sim uma profunda melancolia e uma espécie de solidariedade espectral. O narrador, ao apresentar esta fotografia, não pode deixar de sentir uma pontada de tristeza, uma empatia por essas almas presas em um eterno abraço familiar. É uma manifestação do amor que se recusa a ser extinto, mesmo pela mais definitiva das separações. Contudo, a interpretação da família fantasma não se limita apenas à proteção e ao apego,
Alguns teóricos do paranormal sugerem que a presença de múltiplas entidades em um mesmo local pode indicar uma espécie de eco energético, onde a tragédia ou a intensidade emocional de um evento se manifesta repetidamente, como um laço de fita preso em um ciclo infinito. Outros veem nessas aparições coletivas uma forma de resistência, um desafio à solidão da morte, uma declaração de que, enquanto houver amor e conexão, a existência não se finda completamente. Os céticos, é claro, têm suas próprias explicações. A iluminação infravermelha, por exemplo, pode criar distorções e artefatos visuais que a mente humana, em sua busca por padrões e familiaridade, interpreta como formas humanas. A temperatura ambiente, a umidade e até mesmo a respiração dos próprios investigadores podem, teoricamente, ser responsáveis por criar névoas ou alterações na imagem que se assemelham a figuras. A sugestão da pareidolia é sempre um argumento forte, onde o cérebro humano encontra rostos e formas conhecidas em estímulos aleatórios. No entanto, a consistência dos relatos e a clareza comparativa da imagem em questão tornam mais difícil descartá-la completamente. Para os que creem, e para o narrador que guia esta jornada, a família fantasma de Union Cemetery é uma das evidências mais comoventes da vida após a morte. Ela fala da persistência do amor, da inquebrável ligação entre os que se foram e os que ficaram, e da possibilidade de que a família seja, de fato, um elo eterno que transcende as barreiras físicas. A imagem nos convida a refletir sobre a profundidade de nossos próprios laços familiares e sobre o que realmente significa perder alguém. Ela nos faz perguntar se nos encontraremos novamente, não apenas em memórias, mas em uma forma que desafia a matéria e o tempo. A sensação de ser uma testemunha dessas manifestações é de profunda reverência. Não é o medo que domina, mas sim uma admiração pela resiliência do espírito humano e pela complexidade do universo que nos rodeia. A família fantasma de Union Cemetery não assombra. Ela existe, um lembrete etéreo de que o amor, em suas múltiplas formas, pode ser uma força tão poderosa que desafia a própria morte. No entanto, a existência de uma família unida no pós-vida, como a que parece habitar o cemitério de Union, levanta uma questão intrigante e, por vezes, inquietante. Se o amor e a proteção são os motores dessas aparições, o que acontece quando outros sentimentos menos nobres persistem? O que acontece quando o apego se transforma em possessividade? A próxima frase, então, ressoa com uma nota de cautela, um lembrete de que a complexidade das emoções humanas não se dissipa com a morte, mas pode, ao contrário, ganhar novas e perturbadoras formas de manifestação. O que nos espera a seguir desafia a nossa compreensão de laços e lealdades, mas nem toda família busca apenas proteger. A transição para a 11ª foto, a do cavaleiro sem cabeça de Sleepy Hollow, é abrupta. Um lembrete vívido de que nem todas as manifestações do inexplicável se encaixam em moldes de amor ou melancolia. A lenda do cavaleiro, enraizada na cultura popular americana, transcende as fronteiras do folclore para se manifestar em um novo e perturbador contexto. Esta imagem não é apenas uma representação, mas uma evidência, um desafio direto à nossa noção de realidade e ao nosso medo mais primordial do desconhecido. Sleepy Hollow, um vilarejo pitoresco no estado de Nova York, é mundialmente famoso pela lenda de Ichabod Crane e do temível cavaleiro sem cabeça. Um soldado hessiano decapitado durante a Guerra Revolucionária Americana, que, segundo a lenda, vaga eternamente em busca de sua cabeça perdida. Durante séculos, a história foi contada ao redor de fogueiras, um conto para assustar crianças e adultos. No entanto, o que acontece quando a lenda ganha vida, capturada pela lente de uma câmera moderna? A fotografia em questão foi tirada por um grupo de investigadores paranormais,
munidos de tecnologia de ponta e uma coragem que beira a imprudência. Eles estavam explorando o cemitério histórico de Sleepy Hollow, um local que por si só exala uma atmosfera de mistério e antiguidade. A noite era escura, pontuada apenas pela luz intermitente de suas lanternas e o brilho esverdeado de seus equipamentos de visão noturna. O objetivo era documentar quaisquer anomalias, qualquer resquício de energia espectral que pudesse confirmar as inúmeras lendas que circundavam o local. De repente, um dos sensores de movimento disparou. A câmera, configurada para capturar imagens de alta velocidade em infravermelho, registrou uma figura alta e escura galopando entre as lápides. A silhueta era inconfundível. Um homem a cavalo, mas sem cabeça. A imagem é granulada, como seria de esperar de uma fotografia tirada em condições de pouquíssima luz, mas os contornos são claros o suficiente para causar um arrepio na espinha. Não é uma figura estática, mas uma forma em movimento, com a sugestão de um manto esvoaçante e a postura de um cavaleiro em plena corrida. O impacto dessa imagem foi imediato e profundo. Para os investigadores, foi a validação de anos de trabalho. A confirmação de que as lendas podem, de fato, ter um fundo de verdade. Para o público, a foto trouxe o terror do Cavaleiro Sem Cabeça para a era moderna, transformando um conto popular em uma possibilidade assustadora. A coragem dos investigadores paranormais, que se aventuram em locais inóspitos e sombrios, é um testemunho da persistência humana em desvendar os mistérios do universo. Eles não buscam apenas o espetáculo, mas a compreensão, a evidência que possa preencher as lacunas do nosso conhecimento. O desafio humano ao inexplicável é uma das forças motrizes por trás da investigação paranormal. Desde os primeiros médiums até os modernos caça-fantasmas com seus medidores de EMF e câmeras térmicas, a humanidade sempre buscou confrontar o que não pode ser facilmente explicado. A evolução da tecnologia na caça a fantasmas transformou o campo, permitindo a captura de fenômenos que antes eram apenas relatos orais ou visões fugazes. A capacidade de registrar essas ocorrências com equipamentos cada vez mais sofisticados adiciona uma camada de veracidade que os relatos de testemunhas oculares, por mais convincentes que sejam, não podem igualar. A fotografia do Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow, embora ainda sujeita a debates e ceticismo, representa um marco nessa busca. Ela nos força a questionar a linha tênue entre a lenda e a realidade, entre o folclore e o fenômeno. O narrador, ao apresentar esta imagem, sente a eletricidade da descoberta, a adrenalina da perseguição ao desconhecido. É a superação do medo, não pela negação, mas pelo enfrentamento. É a curiosidade que nos impulsiona a ir além, a espreitar para o abismo, mesmo quando ele nos olha de volta. Os céticos, como sempre, prontamente ofereceram suas explicações. A pareidolia novamente é um argumento forte. A mente humana, sob pressão e expectativa, pode interpretar formas aleatórias como figuras familiares. A velocidade do movimento e a baixa qualidade da imagem podem ter contribuído para a ilusão de uma figura sem cabeça. Além disso, a possibilidade de fraude ou manipulação digital é sempre levantada, especialmente em um campo tão propenso a sensacionalismo. No entanto, a reputação dos investigadores e a consistência de seus métodos tornam essas acusações mais difíceis de sustentar. Para aqueles que acreditam e para o narrador que pondera sobre as implicações, a imagem do Cavaleiro Sem Cabeça é uma prova de que nem todos os espíritos são almas perdidas em busca de paz. Alguns são a manifestação de uma energia mais antiga, de uma lenda que se materializa através da repetição e da crença coletiva. É a personificação do terror, uma entidade que se recusa a ser esquecida, que continua a galopar através dos séculos, assombrando a imaginação e talvez
a própria realidade. A superação do medo, neste contexto, não significa a ausência dele, mas a capacidade de agir apesar dele. É a coragem de apontar a câmera para a escuridão, de gravar o que não pode ser compreendido, de documentar o inexplicável. A cena do Cavaleiro Sem Cabeça nos lembra que o paranormal não é apenas sobre a melancolia dos que se foram, mas também sobre o terror primordial que reside nos cantos mais escuros da nossa psique. É um lembrete de que há forças que desafiam a lógica, que se manifestam de formas que mal podemos começar a entender. A busca por respostas continua, impulsionada pela incessante curiosidade humana. Cada nova imagem, cada novo relato, cada nova peça de evidência nos aproxima um pouco mais da verdade, ou pelo menos nos força a expandir os limites da nossa própria compreensão. A fotografia do Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow, com sua aura de lenda e sua natureza perturbadora, nos deixa com uma pergunta inevitável, um suspense que se aprofunda a cada espectro revelado. E se a próxima imagem for a prova definitiva? A transição para a 12ª foto, a que o narrador reservou como a evidência incontestável, é carregada de uma expectativa quase insuportável. Depois de uma jornada através de aparições etéreas, figuras sombrias e lendas materializadas, o espectador é levado a um limiar, um ponto sem retorno onde a dúvida se confronta com o visível. Esta não é uma imagem qualquer. É o ápice da tensão entre o ceticismo arraigado e a crença que se recusa a ser silenciada. É a fotografia que, para muitos, transcende a mera sugestão, apresentando algo tão palpável, tão chocante, que desafia qualquer tentativa fácil de desmistificação. A evidência incontestável, como o narrador a batizou, foi capturada em um cemitério antigo e esquecido, em uma pequena cidade da Europa Oriental, cujo nome foi intencionalmente omitido para proteger a privacidade dos envolvidos e a santidade do local. Não se trata de uma figura distante ou de uma névoa indistinta. É a imagem de um caixão, parcialmente desenterrado, com o que parece ser uma mão estendendo-se para fora da tampa rachada. A fotografia é nítida, tirada à luz do dia, sem sombras que pudessem enganar o olho ou condições climáticas que pudessem justificar a distorção. A terra ao redor está fresca, como se o sepultamento tivesse ocorrido recentemente, ou, mais perturbadoramente, como se algo tivesse tentado sair. A história por trás dessa imagem é tão macabra quanto a própria foto. Um grupo de escavadores, contratado para realocar parte do cemitério devido a um projeto de infraestrutura, deparou-se com o túmulo em questão. Ao remover a terra, notaram a tampa do caixão ligeiramente deslocada. Movidos por uma mistura de curiosidade e apreensão, um deles decidiu tirar uma foto antes de prosseguir. O que ele registrou, no entanto, foi algo que o fez largar a câmera e fugir, junto com seus colegas. A imagem, posteriormente recuperada, mostrava a mão pálida e esquelética, com os dedos curvados, como se estivesse tentando agarrar algo ou alguém. A análise aprofundada da fotografia por especialistas em diversas áreas foi exaustiva. Peritos forenses examinaram a imagem em busca de sinais de manipulação. Fotógrafos profissionais tentaram replicar o efeito usando maquiagem e próteses. Historiadores e antropólogos investigaram os rituais funerários da região e a possibilidade de sepultamentos incomuns. No entanto, nenhuma das análises conseguiu oferecer uma explicação concreta e racional para a imagem. A textura da pele, a disposição dos ossos, a forma como a mão parece emergir da escuridão do caixão, tudo isso parecia autêntico demais para ser uma farsa elaborada. Diferentes teorias surgiram, cada uma mais perturbadora que a outra. Alguns sugeriram que a mão pertencia a uma pessoa enterrada viva, que lutou desesperadamente por sua liberdade antes de sucumbir. A ideia de um enterro prematuro, um terror ancestral,
Ganhou força entre os que interpretaram a imagem como um grito final de desespero. Outros, mais inclinados ao sobrenatural, viram na mão a manifestação de um espírito aprisionado, lutando para escapar de seu confinamento terreno, talvez um vampiro ou um ser amaldiçoado que se recusava a permanecer em seu túmulo. A fragilidade da razão humana é posta à prova de forma implacável diante de uma imagem como essa. A mente, acostumada a buscar padrões e explicações lógicas para tudo o que percebe, é confrontada com o inexplicável em sua forma mais crua e visceral. O ceticismo, que até então oferecia um escudo contra o terror do desconhecido, começa a rachar. As explicações científicas parecem insuficientes. As teorias racionais perdem sua força diante da evidência visual. Não há sombras enganosas, não há ilusões de ótica óbvias, não há pareidolia para consolar a mente perturbada. Há apenas a mão estendida, um símbolo mudo e aterrorizante de algo que se recusa a ser contido pela morte. Para o narrador, que guia o espectador por essa galeria de horrores e mistérios, esta é a fotografia que serve como um divisor de águas. É o momento de decisão, o clímax da dúvida que permeou toda a jornada. Depois de testemunhar dezenas de fenômenos inexplicáveis, de confrontar o paranormal em suas múltiplas facetas, o espectador é forçado a olhar para dentro de si e questionar suas próprias convicções. A imagem da mão no caixão não é apenas uma fotografia, é um espelho que reflete nossos medos mais profundos, nossas incertezas sobre a vida, a morte e o que jaz além. A tensão é quase palpável. A mente humana luta para conciliar o que vê com o que sabe ser possível. O que é real? O que é ilusão? E se a realidade for muito mais estranha do que a ficção? A evidência incontestável não oferece respostas fáceis. Ela oferece apenas mais perguntas, mais inquietação. Ela nos força a confrontar a ideia de que o controle que pensamos ter sobre nosso mundo é, na verdade, uma ilusão frágil. Há forças, há presenças, há fenômenos que desafiam a nossa compreensão, que riem da nossa lógica e que se manifestam de maneiras que nos deixam sem palavras, apenas com o eco do medo. O narrador, com uma voz que agora carrega o peso de todas as histórias contadas, de todos os mistérios desvendados e de todos os terrores vislumbrados, lança a pergunta final, a que ressoa mais profundamente no coração de quem o ouve. Depois de tudo isso, depois de cada imagem de espectros, de sombras, de lendas que ganham vida, depois dessa mão pálida emergindo da terra, o que você realmente acredita? A resposta não é simples, e talvez não haja uma única resposta. Mas a pergunta, por si só, é o suficiente para nos assombrar muito depois que as imagens se desvanecem. É o convite para uma reflexão contínua, para uma jornada pessoal em busca da verdade por trás do véu. Depois de percorrer a escuridão dos cemitérios, de testemunhar o impossível e de confrontar a fragilidade da nossa própria razão, o narrador nos convida a uma recapitulação, não para fixar respostas, mas para solidificar a perturbação. As imagens se sucedem na mente, como um álbum de fotografias de um pesadelo. A dama de branco de Boot Hill, etérea e melancólica. O monge de Newby Church, um eco de fé e sofrimento. A criança no túmulo, um símbolo da dor que transcende a mortalidade. Cada uma delas, um fragmento de um quebra-cabeça maior, um lembrete de que o mundo visível é apenas uma camada fina sobre um abismo de mistérios. Recordamos a mão misteriosa de Bachelor's Grove, um convite ao terror que reside no intocado, no esquecido. O casal fantasma de St. Augustine, um testemunho de que o amor, em sua forma mais pura, pode desafiar a própria morte. O rosto na janela do mausoléu, uma imagem que nos assombra com a ideia de injustiças não resolvidas, de almas em busca de vingança ou, talvez, de um último adeus. A figura sombria de Highgate, um lembrete do mal primordial,
da sombra que espreita nas profundezas da nossa psique coletiva, e os olhos vigilantes do mesmo Bachelor's Grove, que nos fizeram sentir observados, julgados, talvez até desejados por algo que não compreendemos. Em seguida, a freira de St. Louis, um espectro de arrependimento e busca por redenção, nos fez questionar as cargas que levamos além da vida. A família fantasma de Union Cemetery, um elo inquebrável, mas também uma advertência sobre os laços que nos prendem. O Cavaleiro Sem Cabeça de Sleepy Hollow, uma lenda que se recusa a morrer, nos mostrando que o folclore e o paranormal se entrelaçam em narrativas que moldam nosso medo e nossa coragem. E, finalmente, a evidência incontestável, a mão pálida emergindo do caixão que se tornou o ápice de nossa jornada, o ponto onde o ceticismo finda e dá lugar a uma profunda e inquietante reflexão. A natureza do paranormal, essa névoa que se recusa a ser dissipada pela luz da razão, é o fio condutor de todas essas histórias. Ela nos confronta com a morte, não como um fim absoluto, mas como uma transição, um portal para o desconhecido. A morte, essa grande niveladora que todos nós enfrentaremos, revela-se não como o silêncio eterno que muitos supõem, mas como um reino de possibilidades, de ecos e de presenças que insistem em se manifestar. É um lembrete constante de que a vida e a morte são, de fato, mais misteriosas do que a nossa limitada compreensão pode conceber. O narrador, com uma pausa dramática, permite que o peso dessas imagens e reflexões assente. Não há respostas fáceis, nem conclusões definitivas. A jornada não termina com uma revelação total, mas com um convite, uma provocação. A mensagem final ressoa como um sussurro no vento noturno de um cemitério. A vida e a morte são mais enigmáticas do que jamais poderemos imaginar. E é nessa lacuna entre o conhecido e o desconhecido que o verdadeiro terror e a verdadeira maravilha residem. É neste ponto que o narrador, abandonando a formalidade de suas análises, se volta diretamente para o espectador, quase como se estivesse presente na mesma sala, compartilhando o mesmo ar gélido e pesado de incerteza. Ele convida à discussão, à partilha de experiências, ao reconhecimento de que não estamos sozinhos em nossa busca por significado no inexplicável. Talvez você mesmo já tenha presenciado algo que desafie a lógica, uma sombra que se moveu no canto do olho, um sussurro no silêncio da noite, uma presença inexplicável em um momento de luto ou solidão, ele sugere. Essas experiências pessoais, muitas vezes guardadas a 7 chaves por medo do julgamento ou da incompreensão, são parte integrante do tapeçaria do paranormal. Elas são os fios invisíveis que nos conectam a essa realidade oculta, a essa dimensão que se recusa a permanecer nas margens da nossa percepção. O convite é para romper o silêncio, para ousar compartilhar, para questionar o que nos foi ensinado como verdade absoluta. Porque é na troca de relatos, na confrontação de diferentes perspectivas, que a compreensão, ou pelo menos a aceitação do mistério, pode começar a se formar. É um apelo à comunidade, à união daqueles que, de alguma forma, foram tocados pelo inexplicável e que, em seu íntimo, sabem que há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode conceber. E assim, o encerramento não é um ponto final, mas uma reticências. Uma porta que se abre para um corredor escuro, cujo fim não podemos ver, mas que nos atrai com a promessa de mais segredos. O narrador, com um tom que é ao mesmo tempo sombrio e convidativo, lança a pergunta final, a que ecoa muito depois que as imagens se desvanecem e o silêncio retorna. É a questão fundamental, aquela que assombra a humanidade desde o alvorecer da consciência e que talvez nunca seja respondida em vida. O que nos espera do outro lado? Essa pergunta não busca uma resposta única e reconfortante. Ela busca a reflexão, a introspecção, o reconhecimento da vastidão do desconhecido. Ela paira no ar, um enigma eterno,
um lembrete de que, apesar de todo o nosso conhecimento e progresso, ainda somos seres pequenos diante da imensidão do universo e dos mistérios que a vida e a morte guardam. As fotos paranormais que impactaram o mundo não são apenas imagens, são portais para essa pergunta, janelas para a nossa própria finitude e para a possibilidade de que o fim não seja realmente o fim, mas apenas o começo de uma nova e incompreensível jornada. E é com essa inquietação, com essa eterna busca, que o narrador nos deixa à beira do abismo, olhando para o desconhecido com uma mistura de medo e fascínio.